Graça e paz, irmão. Estamos aí de volta com o programa Reflexões para a Vida, nosso tempo de buscar um pouco a Deus e pensar um pouco nas coisas espirituais. Estamos estudando atualmente o livro de 1 Pedro, e aqui a gente tem aprendido muito a respeito da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre estar pronto a responder a respeito da nossa fé. Está pronto a responder a respeito das injustiças que sofremos por estar fazendo o que fazemos. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se você ajuda um morador de rua, para muitas pessoas isso é errado, porque parece que está incentivando esse pessoal a ficar na rua. E eu entendo quem pensa assim. Mas quando a gente faz isso, é para cumprir uma ordem de Jesus, porque Jesus falou para a gente ajudar o necessitado. E não pergunta se o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Simplesmente, se a gente vê uma pessoa que está precisando de socorro, temos que socorrer. Mas é bom explicar o porquê a gente faz o que faz, para que o nome do Senhor seja glorificado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Está preparado para explicar a razão da nossa fé? Então abra lá a sua Bíblia, para a gente entender um pouco melhor. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhe fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo? Não tenha medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedirem que expliquem a respeito da esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falaram mal da boa conduta de vocês, como seguidores, ficarão envergonhados. Então eu vejo aqui Pedro orientando essa turma, esse povo, esses irmãos que estavam lá trabalhando, a não desistirem por estar fazendo bem, a não desistirem por estar ajudando aqueles que precisavam de ajuda, a não deixarem de estar junto com aqueles que não pertenciam aos judeus, mas agora eram convertidos e precisavam de socorro, a permanecerem firmes na fé. Interessante que a primeira coisa, não se envergonhe, não desista por estar sendo insultado. Como eu falei no começo, muitas pessoas não entendem a razão da nossa fé, o porquê a gente contribui, porquê a gente doa. E na própria família, tem gente que te critica porque você é uma pessoa que está fazendo o que é certo. Principalmente quando a gente fala de doação, falou de dinheiro, doação, contribuição, é algo que divide. Porque os que não compreendem acham errado. Eu entendo o lado dessas pessoas. Que o dinheiro é algo que a pessoa conquistou com trabalho, com esforço da sua vida, e de repente dá de qualquer jeito. Por isso que ele manda explicar a razão da nossa fé. Uma das coisas que as pessoas às vezes brigam umas com as outras, ou entram em discussões, é porque quem faz as coisas para Deus às vezes não explica por que faz. E às vezes não explica porque também não sabe. Irmãos, a Bíblia fala o tempo todo que o povo perece por falta de conhecimento. Você tem que ter clareza da razão da tua fé. Uma pergunta: você sabe o plano da salvação? Tu sabe falar para uma pessoa por que ela deve ser salva? Porque a gente fala muito bem o porquê ela deve ir numa igreja, a importância de ir na igreja. Mas o que Deus nos convidou a explicar é a razão da nossa fé, o porquê a gente serve a Jesus. Mas não falar o que eu sinto, é falar o que a Bíblia fala a respeito. Você conhece as Escrituras Sagradas a ponto de ensinar o básico da fé, o plano da salvação, o porquê o homem está separado de Deus, o porquê nós cantamos, porquê nós nos reunimos, a razão de porquê você serve do jeito que você serve. Biblicamente que eu estou falando. Irmãos, às vezes a gente peca, a gente cria confusões porque a gente não procura se aprimorar.
Eu vejo o povo de Deus se tornando muito papagaio. Desculpa, não quero ofender ninguém, mas reproduz apenas o que os outros falam. Procure entender, meu irmão, lendo a palavra, refletindo. Por isso que o programa é Reflexões. Pegue esse texto e reflita nele. Pare um tempo para meditar. E tenha consciência do teu jeito de ser. Então aqui nesse texto ele está falando em três situações. Primeiro, que a gente sofre injustiça, que a gente tem que permanecer fazendo o bem. Mas a gente tem que fazer essas coisas com consciência limpa. E acima de tudo, saber o porquê que a gente faz o que faz. Aí depois Pedro ainda fala, temos que manter a nossa consciência limpa. Ou seja, não adianta tu fazer um negócio e viver outro. Mostrar para as pessoas que está fazendo bem, mas em sua casa, em sua vida, vive o mal. Isso tudo é contraditório. Nós temos que começar a ter uma vida coerente. Ser cristão não é frequentador de uma igreja. É uma pessoa que tem uma vida coerente com a palavra. Mas como é que eu vou ter uma vida coerente com a palavra se eu não tenho nem prática da leitura? A gente lê a Bíblia às vezes só no domingo quando o pregador lê. E se lê às vezes não entende. E se não entende, não procura nem entender. O povo de Deus perece por isso. O povo de Deus está sofrendo. E a evangelização do mundo está sofrendo porque as pessoas não sabem por que servem a Deus. Estão frequentando as igrejas, estão fazendo um monte de coisa, estão cantando, estão louvando, sabem que tem que ser boa pessoa, sabem que tem que fazer o bem, mas isso aí não é só ser cristão que faz isso. Muita gente faz isso. Agora, por que você faz isso? A Bíblia explica por que nós fazemos o que fazemos. Você sabe? Procura pensar, irmão. É isso que Pedro quer. Que a gente saiba explicar, não só saber também, mas estar preparado a explicar, estar pronto a ensinar a razão da nossa fé. Eu sirvo a Jesus. Eu faço esse programa porque eu sirvo a Jesus. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Não posso tratar Ele apenas como Salvador. Ele é meu Senhor. E eu tenho que obedecer ao meu Senhor. E Ele deixou regras claras de como deve ser a nossa vida aqui. Por isso nós temos que aprender a ouvir a voz do nosso Senhor, a desenvolver uma prática de intimidade com Ele profunda, para que aquilo que a gente faça porque Deus mandou fazer, faça porque nós temos uma intimidade profunda com Deus. E muita gente vai te acusar, mas vendo a tua conduta, o teu exemplo, a tua motivação, eles vão ficar até envergonhados de estar falando mal de você. Quando você explicar que você faz as coisas para Deus porque Deus te libertou, porque Deus tem transformado a tua vida, porque você vive uma vida íntima com Ele, milagres vão acontecer. Meu irmão, Deus quer operar milagres nesse mundo, mas a ferramenta que Ele vai usar é a minha vida e a tua vida. Só que nós temos que estar preparados. Seja uma pessoa preparada para anunciar o Evangelho. Não seja apenas um consumidor da fé. Não seja apenas uma pessoa que frequenta a igreja. Seja a igreja de Jesus, servindo, ajudando, fazendo a diferença na vida, no teu trabalho, na tua casa, no teu lar. Servir a Deus não é só dentro da igreja. Ali também, mas é na vida. Que você seja a luz no teu trabalho, meu irmão. Que você seja a luz na sua casa, minha irmã. Que as pessoas vejam Cristo. E às vezes você vai sofrer injustiça por estar fazendo o bem, mas permaneça firme. Cristo está contigo. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Faça a diferença. Seja diferente. Buscando a força que vem do Senhor, a força que vem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Pense nisso. A gente vai ter um tempo de oração agora. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar. Pai querido,
peço a tua ajuda, Senhor. Peço a esperança que vem do Senhor para a gente começar a ver mudança na vida de algumas pessoas, Senhor. A começar em mim, Pai. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, Pai. Me ajuda a viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, Pai. Me ajuda meus irmãos a entenderem, Senhor, que viver com o Senhor é ter uma vida constante ao teu lado. Não é apenas uma vida religiosa, Pai, mas ter uma prática de oração, Senhor. Falar contigo, Pai. Ajuda eles, aqueles que não conseguem ter essa prática, Pai, a viver isso, Senhor. A ter prazer na tua palavra. Coloca isso como um valor, uma verdade na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Que cada um aqui venha estar despertando para isso, Senhor. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Irmãos, essa questão que eu tenho falado constantemente é tão séria da vida devocional. Deus tem me incomodado muito nesse sentido a estar falando sobre isso. Porque é essa prática que vai mudar a vida. E para facilitar, tentar lembrar, eu estou fazendo mais um programa, vamos dizer assim, é um Minuto Devocional. A ideia desse projeto, dessa mensagem que você recebe no seu celular, esse não é na rádio, não tem condições de bancar um programa de 1 minuto na rádio, por incrível que pareça, não tem. Que se eu pudesse eu fazia. Eu consigo esse programa porque alguns irmãos têm ajudado, abençoado e mantido ele no ar. Mas eu tenho enviado para quem pediu, né? Quem está me ouvindo agora, talvez pela primeira vez da rádio, a gente envia esse programa via WhatsApp para as pessoas que pedem, né? E todo dia eu tenho enviado essas mensagens para que haja uma reflexão. E eu fiz agora esse de 1 minuto, é 1 minuto apenas, cravado, onde eu leio um versículo e faço um comentário sobre aquele versículo. A ideia é você parar e orar naquele momento. O que eu estou procurando fazer ali por volta das 11 da noite, às 23 horas, é levar as pessoas a tentar ter uma vida de oração, a parar um pouco. Que seja 1 minuto, porque eu tenho certeza que se começar essa prática da oração, a vida vai mudar. Eu sei disso. Por isso eu tenho fé que é Deus que opera, mas a gente tem que levar a mensagem, tem que levar as pessoas a parar um pouco. É por isso que eu estou fazendo esse programa de 1 minuto. Mas para fazer um programa de 1 minuto, eu tenho que estudar um tempo, gravar esse programa e enviar para vocês. Agora, o que eu espero não é gratidão, é que você ore nesse momento de oração, nesse momento de devocional. Porque você vai ser abençoado, você vai ser transformado, você vai ver algo acontecer na tua vida que tu nem imagina. Pratique a vida com Deus. Mais do que frequentar uma igreja, é viver com Ele, é viver para Ele. Mais do que fazer coisas, é conviver com o Senhor. Amém? Então, se você quer receber essas mensagens, mande um recado no WhatsApp, tá? Para receber. A ideia é te lembrar que existe um Deus que te ama, que pode mudar a tua vida. É te lembrar que as coisas podem ser diferentes quando a gente vive com Deus e para Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus transforme a tua vida mesmo, tá bom? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.